Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dona Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Educação Não Violenta, de Elisama Santos. Antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube, e aproveito para informar que os trechos selecionados dessa obra estarão aqui no box de informações. Bem, Elisama Santos é uma escritora, psicanalista, apresentadora e palestrante. Ela tem um canal no YouTube aqui também, vou deixar aqui no box de informações, bem como o site dela também. É interessante começar destacando que, livros de autoajuda não são particularmente meus livros favoritos, assim, né? Eu deixo aqui embaixo sempre a lista completa, né, com todos os livros que eu já li, e quem tiver a oportunidade de dar uma olhada lá vai ver que basicamente não tem quase livro nenhum. Na verdade, só existe um livro de autoajuda que eu li porque já havia sido indicado como o melhor livro de autoajuda de todos, que foi escrito pelo Dalai Lama e Howard Cutler, e o nome é A Arte da Felicidade, um Manual para a Vida. Então, assim, uma certa vez eu li alguém dizer, não me lembro exatamente quem, que esse era o melhor livro de autoajuda de todos. Então eu falei assim, já que eu já não gosto muito desse tipo de temática, eu vou pegar esse melhor. Nem era um livro ruim assim, não, mas enfim, também não achei aquilo tudo e, portanto, não li mais. Na verdade, depois de alguns anos eu me deparei com uma frase que resumia muito bem o que eu penso sobre autoajuda, né? O livro de autoajuda resolve todos os seus problemas enquanto você o está lendo e nenhum quando você fecha as páginas dele. Eu achei uma frase, um aforismo marcante, um pouco mordaz também, mas enfim, marcante, e de certa maneira concordo em parte com ele. Entretanto, eu sou pai, tenho 2 filhas, e a minha filha mais velha, ela está passando por uma fase, né? As crianças vão mudando, vão tendo suas fases, ela passa por uma fase agora que ela tem uma necessidade de validação. Ou seja, ela faz uma coisa assim e gosta de ser elogiada. Ela vê, isso aqui você achou legal, você achou bonito, você não sei o quê. E claro, a gente sempre elogia e tal, mas eu percebi que aquilo, estava gerando certa dependência emocional, né? E acho que é a ideia de um pai criar filhos tão independentes quanto possível, né? Até porque esse tipo de característica, né, essa necessidade de validação, ela é muito comum entre os adultos nos dias de hoje, especialmente por conta das redes sociais, né? Então a pessoa posta uma foto, ela quer tantas curtidas, ela quer comentários, ela quer visualizações nos seus vídeos, ou seja, a pessoa acaba se tornando um pouco escrava da dependência alheia, né? Eu tenho uma aversão muito grande a isso, né? Assim, sinceramente, eu acho abominável. Eu gravo aqui meus vídeos no YouTube e, sinceramente, se mais pessoas viram, se menos pessoas viram, eu estou mais preocupado em fazê-los bem feitos. Se mais pessoas verem, que bom. Mas se não verem também, paciência, entendeu? Tem que ter a autoconfiança necessária para gostar daquilo que eu faço e não ficar como um escravo da opinião alheia. Então, assim, essa característica dela, que não bate com a minha, né, que eu não sou assim, eu falo, caramba, isso não tá legal. E como nós podemos observar, o subtítulo do livro é justamente como estimular a autoestima, autonomia, autodisciplina e resiliência em você e nas crianças. Então eu pensei, quem sabe ler esse tipo de livro pode dar um auxílio ali, algum apoio, algum tipo de ensinamento, algum tipo de dica que eu talvez não esteja observando na educação das minhas crianças. Então assim, o nome do livro, né, é Educação Não Violenta, então ele efetivamente apresenta a ideia de você não bater nas suas crianças, não agredi-las. Ela vai mostrar que no cotidiano não é assim, as relações não se dão dessa maneira. Você com um adulto você não agride, com um idoso você não agride. Por que você poderia agredir uma criança? Porque você vai estabelecer esse tipo de vínculo pernicioso, esse tipo de vínculo doloroso com uma pessoa que tem tanto afeto, tem tanto carinho, tem tanta necessidade, de apoio dos pais, e vai receber justamente dessas pessoas, a quem eles mais têm apego, a quem eles mais amam, um tipo de tratamento nocivo, um tipo de tratamento pernicioso, um tipo de tratamento violento. Então, assim, ela expõe os motivos que a educação violenta ela acaba fracassando, né? A criança, quando ela é punida fisicamente, então ela não vai efetivamente aprender a não fazer aquilo. Ela vai aprender a se desviar da punição. Ela não vai aprender efetivamente a lição que ela deveria ter aprendido, aquilo que ela deveria ter internalizado, né? Não fazer determinada prática porque aquilo é ruim, porque aquilo é pernicioso, porque aquilo é lesivo. Não, ela fica focada na punição e por conta disso não aprende a lição que os pais tentariam dar. O que vale também para o próprio castigo, né? Porque ela, aliás, ao longo do livro aqui, ela vai sempre que se trata uma coisa, ela dá longos exemplos muito interessantes, práticos, né? Que são oriundos na sua maioria da sua clínica, né? Do seu tratamento, das suas palestras, né? Então tem um que ela dá sobre o castigo, que ela fala o seguinte: gente, a gente está aqui nessa reunião e tal, vocês se lembram quando vocês foram castigados? O que vocês pensavam ao longo do castigo? E cada um ia dando um exemplo, mesmo pais que castigavam seus filhos, ia dizendo assim, quando eu sofria castigo, eu não, eu ficava pensando em outra coisa, se me botassem no canto da sala, eu ficava, pensando em não sei o quê. Aí ela ia perguntando, então isso foi efetivo para você? Ajudou em alguma coisa? Você pensava naquilo que você tinha feito, como ora seu professor, ora seu pai falava?
Aí todos, não, a gente não pensava nisso, não pensava. Então ela vai simplificando, tá vendo? O castigo ele é inútil, porque a criança de fato não entendeu aquilo que você queria passar. Então essa mensagem, né, quando você quer corrigir uma criança, ela deve ser passada de outra forma, de uma maneira que a criança possa expor o seu próprio pensamento, possa expor sua vontade. Então tem que se estabelecer um tipo de diálogo que você consiga rebater, que você consiga expor uma opinião contrária, sem permissividade, ela vai dizer isso, mas ela tem que ser de uma forma que a criança entenda o que está acontecendo. A criança vai ser contrariada, ela não está aqui ensinando um tipo de educação que vai permitir que a criança se torne, sabe, dona do pai, e o pai é um escravo da criança, não é isso, não é essa a ideia. Várias vezes ela vai bater nessa tecla, né? Olha, não é esse tipo de educação não violenta, não é uma educação permissiva. A criança não vai poder fazer tudo aquilo que ela quer, mas ela deve ser ensinada, isso sim, a ter responsabilidade, a ter senso crítico, a ter autonomia. Ela vai bater muito nessa tecla que a criança tem que ser tão independente tanto quanto possível, tão autônoma tanto quanto possível. Por quê? Porque daqui a pouco ela vai sair de casa, ela vai viver a vida, ela tem que ter um senso crítico, ela tem que ter autonomia, ela tem que estar preparada para o mundo. Enquanto que muitas vezes a educação ela é baseada, sabe, em poder e controle, né? O que os pais mais querem, na verdade, é a obediência das crianças. Ela fala, isso não está preparando para a vida, está preparando para ser obediente, não está formando um adulto autônomo, não está formando um adulto com senso crítico, não está formando um adulto responsável. Então, assim, tudo que ela vai falando, ela vai dando exemplos muito didáticos, muito simples e fáceis de entender. E assim, o livro tem problemas? Tem alguns problemas. Eventualmente ele é um pouco teórico, ela tenta escapar disso, mas não é sempre que ela consegue. Faltam referências, né? Ela não dá referência nenhuma no livro inteiro. Eu senti muita falta, né? Eu acho muito equivocado, que parece que está dando opinião, não escrevendo uma coisa de caráter mais científico. E ela eventualmente escorrega, assim, com algumas frases e tal, né? Por exemplo, na página 127, ela afirma que na vida real não há castigo e recompensa. Bem, minha querida, assim, viu? E muito, né? Uma ideia muito equivocada. Também na última frase do livro, né, no final do último resumo, né, ela fala: você tem feito o seu melhor, você é bom o suficiente, confie em si mesmo. Bem, é justamente para fugir desse tipo de clichê patético que eu não leio autoajuda. Mas assim, o livro tem várias virtudes, é um bom livro, o livro tem linguagem simples e descomplicada, ele não é um livro teórico, é um livro bem focado na prática, com muitos e muitos exemplos práticos. Ela ainda faz uns resuminhos, sabe, ao final de cada capítulo, mostrando ali o que é mais importante em cada parte, ou seja, consegue fazer uma espécie de balanço daquilo que ela foi afirmando ao longo de algumas páginas. O livro é simples, é direto, ele é agradável, ele é rápido de ser lido, portanto é um bom livro. Mas enquanto eu li, assim, eu sempre tinha uma preocupação no tipo de relação que ele quer estabelecer entre pais e filhos. Eu acho assim que a relação tão amorosa quanto possível, de muito carinho, muito afeto, muita cumplicidade, isso tudo deve ser muito estimulado. As ideias que ela tem aqui de estimular autonomia, responsabilidade, senso crítico são muito corretas, eu concordo plenamente com ela, mas de certa maneira, assim, acho que existe um limite daquilo que ela falou, porque parece que em certo momento os pais e os filhos estão ali em certa relação parelha, em certa relação, sabe, muito semelhante. E assim, eu não concordei muito com isso, assim, talvez não seja a ideia dela, mas em várias partes do livro eu acho que ficou implícito isso, né? E eu acho assim, por mais afetiva que seja a sua relação, a relação entre pais e filhos, enquanto eles estão dentro da sua casa, é uma relação de subalternidade, né? Não dá para dizer o contrário. E assim, a tentativa eventualmente de justificar certas ações, né, ela passa ao largo, assim, ela não se atém, mas ela vai citar aquele exemplo daquela criança que faz uma pirraça, faz aquela cena em supermercado e tal, né? Assim, ela não foi exatamente isso que ela se debruçou no momento que ela estava falando, mas assim, eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? Eu não posso deixar de pensar, né? Como eu pensava outrora, e penso mesmo depois da leitura desse livro, que filha minha não faz isso não. Não faz mesmo. Ela não faz, mas não faz mesmo. Então, assim, ali, e o problema não é com a criança, não. Ali é o problema da educação que os pais estão dando. É lógico, pode acontecer uma série de circunstâncias que podem culminar naquilo ali, né? Enfim, não vamos aqui deslindar, mas pode ser uma criança que, enfim, os pais abandonaram, o pai abandonou, a mãe cuida sozinha, tem muita dificuldade e tal. Claro, pode acontecer 1001 problemas que podem culminar naquilo. Mas, assim, quando tem uma educação adequada, aquilo não chega naquele limite de uma criança fazer aquele tipo de coisa. E, às vezes, parece que ela está querendo lidar com pessoas que estão com esse tipo de relacionamento com os filhos, né? Já deixou a coisa ficar muito degradada, né? Eventualmente não, tá? Eventualmente ela vai estar dando dicas assim muito interessantes que vão potencializar, que podem contribuir de alguma maneira para uma educação daquela família que, vamos dizer assim, é mais normal, mais saudável, que não está nesse limite de uma criança, por exemplo, tá dando esse tipo de show em supermercado ou onde quer que seja. Mas, reitero, é um bom livro, com boas dicas, eu acho que alguma coisa você vai aproveitar se lê-lo. Mas, naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro Educação Não Violenta, da Elisama Santos? Concordou com a visão que eu expus aqui? Discordou? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!